cardiologista. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Dr. Wanderweyden, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. Vamos dar sequência à nossa série Exames do Coração, já falamos aqui sobre vários deles e hoje o cateterismo cardíaco. Qual a importância desse exame? Marcos, é um exame que define, a importância do cateterismo reside na sua possibilidade de definir conduta para um enorme grupo de pacientes que tem uma das mais temidas doenças do coração, que são as síndromes coronarianas agudas, né? Nessas síndromes coronarianas agudas a gente inclui angina instável e todos os tipos de infarto agudo do miocárdio. Então, o cateterismo cardíaco, na verdade, ele é um exame. Como exame, ele nos mostra, nos apresenta uma determinada situação das artérias coronárias do paciente. Uma vez que você vê as artérias coronárias do paciente e é capaz, por meio desse exame, de detectar obstruções nessas artérias coronárias, você pode planejar adequadamente o tratamento para essas obstruções, né? Essas obstruções, nesse caso, elas podem ser as causadoras do infarto agudo do miocárdio do paciente, ou quando você tem mais de uma obstrução, você pode ter uma delas como sendo a causadora da obstrução e outras constituindo um risco de apresentar novos infartos no futuro. Então, em função disso, o cateterismo cardíaco, ele nos serve, vou utilizar o nome do programa, ele nos serve para dar um panorama da situação das coronárias do paciente, para que a gente possa planejar o tratamento. Por meio do próprio cateterismo, na verdade esse nome, cateterismo cardíaco, é o nome popular que a gente utiliza para o nome técnico do exame, que é cineangiocoronariografia. A cineangiocoronariografia, sim, é o exame de fato onde você vê, faz uma angiografia das coronárias em movimento, por isso que tem esse nome grande. Algumas vezes também se coloca contraste dentro do ventrículo, que é a bomba principal do nosso coração, para que a gente veja a forma do ventrículo e se esse problema dessas coronárias ele já repercutiu dentro das câmaras do coração. Uma vez que você faça esse exame, esse diagnóstico, você pode planejar o tratamento, e o tratamento ele pode ser com medicações, né, com o uso de remédios para estabilizar o coração do paciente e prevenir novos infartos no futuro. Ele pode ser com um procedimento cirúrgico, que a gente chama de cirurgia de revascularização miocárdica ou cirurgia aberta, onde o paciente vai fazer as famosas pontes, a ponte de safena, a ponte de mamária, e também pode ser pelo próprio cateterismo, por meio do próprio, não vou dizer por meio do próprio exame, mas por meio da própria técnica de cateterizar o coração, de ter acesso ao coração. Você pode fazer um outro procedimento, que é a angioplastia, onde são implantados stents, que são pequenas grades ou molas ou armações metálicas que desobstruem esses locais que estão, vamos dizer assim, estão entupidos por placas de gordura nas artérias coronárias. Então, a grande importância que existe do cateterismo é dessa possibilidade de você dar diagnóstico numa das condições mais temidas e, ao mesmo tempo, dentro da cardiologia, uma condição relativamente frequente, que é o paciente apresentar angina instável e síndromes coronarianas agudas, angina instável e infarto agudo do miocárdio. Também não serve apenas nas condições de urgência, não. Também serve em condições que nós chamamos de eletivas. Então, o paciente está evoluindo há mais de um ano com uma dor no peito. Essa dor no peito ela pode ser uma angina, é uma angina que não confere um risco de infartar em curto prazo, daqui para amanhã, daqui para o final do mês, daqui para antes das eleições, não vai infartar tão cedo, mas o paciente está sofrendo com isso, está sentindo dor direto, você já tem feito o tratamento com medicações e os tratamentos medicamentosos não estão surtindo o efeito desejado, não estão conseguindo conter completamente a doença, você pode solicitar também o cateterismo numa condição que nós chamamos de eletiva, uma condição não urgência, não emergência,
ressonância, e ele também serve para dar o mesmo panorama, para você ver como é que está o estado das coronárias e planejar mais alguma coisa para o tratamento do paciente. Agora, convenhamos que é um exame que certamente não é indicado para qualquer pessoa, né? Não. Eu quero fazer hoje um cateterismo cardíaco. Em quais casos ele é indicado? Ótima pergunta. Absolutamente ele não é indicado, porque depois a gente vai até comentar sobre riscos que existem associados a ele, né? Quais são as situações em que o cateterismo é indicado? Quando você tem uma suspeita, a principal situação é essa: quando você tem uma suspeita de que o paciente tenha um problema nas artérias coronárias, principalmente o problema de obstrução, embora existam outros que são raríssimos, como, por exemplo, a anomalia de origem das artérias coronárias, dissecção das artérias coronárias, vasculite nas artérias coronárias. Mas são casos raríssimos, você encontra um a cada 10, 20 anos de experiência clínica. A indicação mais comum é você tentar encontrar obstruções por placas de gordura, placas ateromatosas, nas coronárias do paciente. Então essa seria a principal das indicações. E existe uma outra indicação, que é avaliar no paciente que eu já sei que tem a doença. Então, é um paciente que eu já sei que tem, por exemplo, um paciente 5 anos atrás teve um infarto, já fez um cateterismo cardíaco e teve uma determinada lesão numa determinada coronária, e essa lesão ela foi tratada adequadamente, foi feita uma angioplastia. 5 anos depois, digamos, na situação atual agora, o paciente volta a reclamar de uma dor e apresenta exames exames não invasivos, que nós chamamos. Pode ser um teste ergométrico, pode ser a cintilografia, pode ser o ecocardiograma com estresse, e ele apresenta um desses exames com alteração, e a gente vai solicitar esse cateterismo para revisar a anatomia do paciente, porque a gente já a conhece de 5 anos atrás, mas essa doença ela pode ter evoluído, como de fato acontece em muitos pacientes, e aí agora eu já conheço a anatomia do paciente, mas ela é antiga, de 5 anos atrás, e a doença pode ter evoluído naquele mesmo local, inclusive, onde foi colocado um stent, pode ter surgido uma nova obstrução, e em função disso eu vou solicitar o cateterismo para revisar o quadro atual do paciente. Essas são as indicações mais comuns. Existe uma outra indicação também que é mais restrita, é verdade, mas ela pode ser solicitada, o cateterismo cardíaco, quando o paciente está programando uma cirurgia cardíaca, não nas coronárias. Vou dar um exemplo: uma cirurgia para trocar uma válvula do coração. Então ele vai trocar a válvula mitral, e esse paciente ele tem mais de 40 anos. Acima de 40 anos, você tem uma chance já considerável de poder ter alguma lesão obstrutiva nas coronárias. Então o princípio é o seguinte: ora, já que você vai abrir o coração para trocar uma válvula, por que não olhar também para as coronárias? Porque se for necessário, a gente nessa mesma cirurgia já faz uma ponte de safena, uma ponte de mamária, e aí aproveita o tempo para que o paciente, numa anestesia só, numa abertura só do coração, ele já consiga resolver os dois problemas ao mesmo tempo. Então, todo paciente acima de 40 anos que vai ser submetido a uma cirurgia de troca de válvula, quando ele vai para a cirurgia, antes dela, ele faz um cateterismo cardíaco para detectar se tem alguma obstrução. Mesmo que seja silenciosa, se houver alguma obstrução importante, essa obstrução ela é tratada dentro do procedimento cirúrgico. Existe uma idade para poder realizar o exame? Não existe idade. Por exemplo, outra das indicações que é mais restrita nesse caso, por ser mais rara ou ser mais raro o acometimento, é em cardiopatias congênitas mais complexas. Embora exista a possibilidade de você fazer cateterismo também em cardiopatias congênitas mais comuns e mais frequentes, como a comunicação interatrial, a comunicação interventricular, existe essa possibilidade para que você meça as pressões dentro do coração. Esse é o método considerado como padrão ouro, mas devido à evolução tecnológica de outros métodos, como o ecocardiograma, essa indicação ela já não tem mais sido tão frequente. Entretanto, em cardiopatias que são chamadas cardiopatias complexas, em que o coração de fato ele sofre grandes modificações antes do nascimento, durante a fase de crescimento fetal mesmo,
Às vezes, você precisa do apoio do cateterismo cardíaco para poder fazer um diagnóstico adequado e planejar um tratamento para o paciente. E isso acontece, Marcos, em fases muito precoces. Crianças de 2 anos, de 1 ano, às vezes, conseguem se submeter a cateterismo cardíaco, né? O médico faz, então não tem limite de idade. Nem limite de idade inferior e nem limite de idade superior. Também tem pacientes que a gente já encaminhou para realizar cateterismo acima de 90 anos de idade, né? Embora não seja uma prática de rotina se fazer isso, porque a maioria dos estudos que veem o grande benefício do cateterismo, eles são feitos numa faixa de idade que vai geralmente de 18 a 60, 65, 70 anos. A maioria dos estudos incluem esses pacientes, mas a gente faz uma extensão disso, né? Tentando fazer o melhor pelo paciente, e algumas vezes a gente indica, se o paciente tiver 90 anos e uma boa compleição física, ele ainda é ativo, ainda faz suas coisas de casa, ainda participa, ainda é colaborativo dentro da família, ainda tem um grande relacionamento social ainda com as pessoas, e a gente deseja que esse paciente ele permaneça com essa lucidez, permaneça ativo desse jeito. A gente pode tentar fazer tudo que está à nossa disposição para tentar recuperar o quadro do paciente, e muitas vezes é indicado o cateterismo para pacientes assim, em idades tão grandes como essas. É um exame rápido? Não, mais ou menos. Ele pode durar aproximadamente de 30 a 40 minutos. Apenas o exame, apenas o cateterismo cardíaco para o diagnóstico, certo? Dura cerca de 30 a 40 minutos. Quando é necessário fazer a angioplastia, aí, a depender da quantidade de stents que sejam colocados, que necessitem ser colocados, e de se haverá algum tipo de complicação ou não, que embora rara, pode acontecer, aí esse tempo ele pode ser estendido em mais 30 minutos até 1 hora. Então, se for apenas o cateterismo, dura em torno de 1 hora. Cateterismo com angioplastia pode durar 1 hora, 1h30, mas aí o paciente fica confortavelmente deitado num ambiente que é considerado um ambiente limpo, isolado. A montagem do local é como se fosse uma sala cirúrgica. Existe todo um cuidado para que nesse local o paciente se sinta confortável e bem. Antes de fazermos o cateterismo cardíaco, quais são o que é necessário para o paciente, por exemplo? Nas situações eletivas, é necessário que o paciente informe primeiro se ele tem alergias, certo? Isso é informado. Pode ser informado já o médico assistente ou então a equipe que fará o exame, para que seja projetada uma tentativa de colocar contrastes que não induzam alergia no paciente, ou mesmo já tentar proteger o paciente fazendo medicações antes, para que ele não desenvolva, ou caso venha desenvolver, tenha em menor repercussão um processo alérgico. Além disso, é preciso que a gente verifique nas condições eletivas, mais uma vez, é preciso que a gente verifique se o paciente tem alguma alteração da função dos rins, porque nesse cenário é preciso que a gente proteja os rins. O exame ele é feito cateterizando, tendo acesso ao coração, mas as imagens elas só brilham ou só aparecem para a gente para desenhar as artérias, porque na hora é injetado um contraste. Esse contraste, ele é eliminado depois que ele é injetado dentro do coração, ele é eliminado pelos rins. E isso acaba forçando, para que a gente possa entender melhor, né? A gente vai, diria assim, fazer esse tipo de analogia, acaba forçando os rins a trabalharem acima da sua capacidade, e isso se o paciente já tiver uma queda da função dos rins, uma insuficiência renal, isso pode vir a prejudicar o seu funcionamento. Então, tem algumas pessoas que têm alergia, por exemplo, a esse contraste do iodo, não? Isso, exatamente. Hoje em dia existem outros contrastes também não iodados. É bom você avisar então. Exatamente. Os pacientes são avisados. Normalmente essa rotina dos contrastes ela é avisada no local que já vai fazer o procedimento. O médico assistente, ele pode advertir, perguntar se o paciente tem antecedentes alérgicos, para também já se preparar em relação a isso. E as outras duas coisas que o médico deve fazer,
primeiro é verificar a função dos rins do paciente para saber se tá tudo bem ou não, e se a função dos rins do paciente tiver alterada, ele precisa de duas coisas. Uma, planejar uma proteção aos rins do paciente. É uma proteção muito simples, na verdade, que envolve apenas você fazer soro para o paciente, porque só a continuidade do fluxo de soro na veia, fazer um sorinho na veia do paciente, mas aí tem que ser calculado de acordo com o peso do paciente, tem que ser um soro específico para cada paciente, e aí você faz isso e acaba protegendo o rim dele de ter complicações. E se o paciente for diabético e utilizar uma medicação chamada metformina, certo? Que é uma medicação muito comum de tratamento de diabetes, ele precisa suspender a metformina 48 horas antes do cateterismo cardíaco para evitar exatamente, se o paciente tiver insuficiência renal, que ele tenha complicações nesse período após o procedimento. Dr. Van der Weyden, e depois, após o exame, tá tudo tranquilo, volta para casa normalmente, então alguns cuidados tem que tomar? No período imediato, assim que o paciente termina o exame, ele costuma ficar em observação. O local de punção, o local onde é acessada a artéria, habitualmente são 2, com um terceiro local um pouco menos comum. Os 2 locais mais comuns são nas artérias femorais, né, que para que a população entenda, são geralmente na posição da virilha do paciente, na raiz da coxa, logo no comecinho da coxa do paciente, é um dos locais mais comuns de acesso, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E o outro local de acesso é nas artérias radiais, que fica bem no punho do paciente, já próximo ao comecinho aqui do dedo polegar. Então esses são os 2 locais mais comuns, radial e femoral. Quando o paciente faz o cateterismo por via femoral, por acesso femoral, habitualmente é feita uma compressão, porque a artéria femoral é uma artéria grande e que, se ela não for comprimida adequadamente depois da retirada do catéter, você pode ter uma complicação que é o sangramento e a formação de hematomas. Então, logo após o cateterismo, quando é retirado o catéter, é feita uma compressão, e essa compressão ela dura um certo tempo e é um pouco desconfortável para o paciente. Ela dura de 10 a 20 minutos, habitualmente em torno de 15 minutos. E aí o paciente recebe uma compressão em cima do local, pode ser um pouco dolorido, de fato, mas aí depois logo passa, e aí o paciente, poucas horas depois, é liberado do hospital e já pode voltar a fazer suas atividades normais. Quando o acesso é na via radial, o paciente ele recebe um curativo oclusivo, porque aí devido ao local ser no punho, você pode fazer uma faixa envolvendo todo o punho e comprimindo aquele local. E aí o paciente também, poucas horas depois, habitualmente 4 horas depois, todos os pacientes já costumam ser liberados após a realização do cateterismo. Quando o paciente faz o procedimento extra, que é a angioplastia, aí é preciso a gente ter um cuidado um pouco maior, porque aí o paciente normalmente fica num ambiente de UTI, sendo monitorizado por um prazo de 24 a 48 horas, para ver se não existe complicação, porque o cateterismo ele apenas observa, ele vai lá apenas bater uma foto, sem fazer nenhum tipo de intervenção. A angioplastia não, a gente mexeu no coração do paciente, tentou desobstruir, e por mais que o objetivo seja a melhora do paciente, e esse é sempre o objetivo, e esse é o que é conseguido na maioria dos casos, em um pequeno percentual os pacientes podem ter alguma complicação, e aí em função disso é bom você observar nas horas seguintes. Aí o paciente fica em observação em ambiente de UTI. Nosso ouvinte diz aqui que o irmão dela fez o da virilha e até hoje ele não ficou bem, sente dor, dói bastante. Isso é normal? Não é normal, Marcos. A maioria dos pacientes eles não sentem dor, mas o que acontece? Ali próximo à artéria também passam a veia femoral e o nervo femoral, então pode ter havido durante o procedimento, pode ser que o nervo femoral ele tenha sido tocado, né, e às vezes só em você encostar no nervo, o paciente já pode de fato sentir alguma dor. Não sei há quanto tempo faz, ela descreveu quanto tempo faz, não sei há quanto tempo
faz, mas às vezes essa demora, ela sendo de alguns dias a semanas, ela é o processo de resolução mesmo da cicatrização, inclusive interna, que acontece porque a perfuração que acontece pelo acesso do cateterismo, ela é uma perfuração considerável, ela é maior do que as perfurações de uma agulha normal que a gente usa para fazer uma determinada injeção, né? A agulha ela é mais calibrosa, então leva um tempo para recuperar, pode haver pequenos sangramentos internos que você não consiga detectar e isso gerar algum grau de inchaço ali no local e causar alguma dor. Se essa dor, se esse procedimento ele já foi feito há muito tempo, digamos... 15 anos? Não, há 15 anos, de fato, é bem pouco provável que tenha sido secundário ao cateterismo, a não ser que tenha sido lesionado o nervo femoral que passa ali junto à artéria femoral. Existe uma outra possibilidade é de que ele tenha alguma doença nesse local, por exemplo, aí nesse local a gente tem linfonodos, tem a musculatura, tem fáscia, tem ossos, então pode ser que alguma outra coisa nesse local aí exista alguma outra doença que tenha ocorrido mais ou menos simultaneamente a esse procedimento e em função disso ele vem sentindo essa doença, mas de fato ele deveria procurar auxílio para tratar essa dor, seja ela de qual causa for, se foi consequência do cateterismo ou não, mas isso é uma raridade, isso é a exceção da exceção. Eu de fato nem conhecia ninguém que tivesse tido dor depois do cateterismo por tanto tempo. O comum é que o paciente sinta dor nos primeiros 2, 3, 4 dias e depois ele já não sente mais. Alguns pacientes sentem dor que se prolonga por algumas semanas, mas o natural é que depois de um mês o paciente a imensa maioria dos pacientes já não sinta mais nada. Dr. Wander tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp. Dr. Wander, bom dia. Eu tenho uma vizinha que desde sexta-feira passada vem passando por problemas. Está mal, com uma dor forte no peito queimando, como se o coração tivesse se partindo. A mesma foi levada para o hospital, mas lá bateu um eletro que não deu nada. Aí pediram um exame para constatar que poderia ser infarto, mas lá a máquina está quebrada e as clínicas demoram para chegar. Gostaria de saber se isso seria um princípio de infarto e o que fazer, já que a família já tentou de tudo, mas não sabe mais o que fazer. Olha, por essa descrição pode ser, né? A gente não tem como julgar e fazer uma definição adequada sem mais elementos da própria história da paciente e sem examiná-la, mas essa descrição inicial, mesmo que breve, ela já deixa um sinal de alerta de fato, por conta da característica da dor que ela descreveu, da localização da dor que ela descreveu e desse jeito que ela disse que a dor que é como se o coração estivesse se partindo. Isso de fato para a gente tem grande importância, a gente dá muito valor aos termos que o paciente utiliza. Eu até brinco a gente dá aula lá na faculdade, até brinco com os alunos, porque eu disse que uma vez internei, na época que a gente trabalhava em Recife, eu internei um paciente só por conta da característica da dor dele. Ele disse que, eu não sei se eu já comentei isso, acredito que não, mas ele disse assim: olha doutor, é uma dor que tá me apertando como se fosse um caminhão me apertando contra a parede. Aí eu disse: olha, se fosse um fusquinha eu podia pensar em lhe liberar para casa, mas como é um caminhão lhe apertando contra a parede, eu vou lhe internar. Às vezes o jeito que o paciente diz que está sentindo a dor é o principal sinal de alerta para a gente de que tem algo de fato errado. A gente deve ouvir os pacientes. Então eu acredito que de fato isso possa representar um quadro de angina que possa estar instabilizando, ou até mesmo um quadro de infarto, e ela precisa de fato de uma avaliação. O que a gente faz normalmente? Às vezes não se tem os exames de fato, esses exames de sangue para confirmar se foi infarto ou não, mas existe uma outra coisa que pode ser feita, que é o que a gente chama de seriar eletro dos pacientes. Então um paciente está numa situação dessa de urgência, você faz um eletro e aí daqui a 6 horas faz 8 eletro. Na verdade esse eletro ele deveria ser feito teoricamente de hora em hora, quando o paciente está sentindo a dor, mas o paciente não está mais sentindo a dor e você deseja ver a evolução dele para saber se dá para liberar. Normalmente a gente faz o eletro com 3 horas, com 6 horas, com 9 e com 12 horas. E aí se nessas 12 horas o paciente não tem nenhum tipo de evolução desfavorável no próprio eletrocardiograma, aí você se sente um pouco mais confortável, dependendo dos outros fatores de risco do paciente, você se sente um pouco mais confortável para liberá-lo. Na dúvida, se o paciente tiver muitos fatores de risco, o mais recomendado é interná-lo, mesmo que o eletro inicial não acuse nada,
porque o eletro não acusa, atenção, que essa é uma informação importante. E é bom, sabe por quê? Porque ela está aqui confirmando que ontem ela fez outro eletro. O eletro, ele não... Preste atenção aí, ouvinte. O eletro, ele não apresenta... Se o eletro ele resolvesse tudo, a gente não teria... A humanidade, não vou dizer eu, nem os cardiologistas, a humanidade, ela não teria buscado por outros exames. Então, quando você vê que existem muitos exames à disposição de uma determinada condição, para detectar uma determinada doença, é porque nenhum deles é completo. É insubstituível. Então, se o eletrocardiograma ele fosse completo, insubstituível, a gente não precisaria do cateterismo, não precisaria do ecocardiograma, da cintilografia. Então, o eletrocardiograma, essa é a informação, ele não detecta o paciente com infarto, mesmo ele estando com infarto, em 50% dos casos. Então, a gente tem que ter o faro, como a gente chama, sentir o cheiro de que tem alguma coisa errada ali e acreditar na história do doente, examinar, ver os fatores de risco para tentar definir de fato se o paciente está com alta probabilidade de ter uma síndrome coronariana aguda, de ter um infarto, ou se a probabilidade é baixa e ele pode ir para casa. Então a gente não deve se apoiar apenas no eletrocardiograma, porque às vezes ele nos trai. Então, inclusive por isso, a gente deve fazer, então se a dor dela continua, fazer mais um eletro para ver se existem pequenas mudanças, porque nem sempre as mudanças são óbvias, às vezes é um detalhe que a gente verifica no exame, um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Dr. Wander, obrigado pela sua participação, até quinta-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. São